Oi, gente, tudo bem? Vamos para a aula sobre as caravanas e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para que a gente possa falar de todos os detalhes que estão aqui no iniciação e assim depois forem surgindo as dúvidas, depois que passar o vídeo, vocês fazem as perguntas, falam o que vocês acharam, tal. Eu achei mais interessante do que se for apenas no formato escrito, porque talvez não desse para passar tudo. Antes de mais nada, se vocês quiserem acompanhar, no apostilão, esse livro aqui, o amarelão, o meu tá na página 241, tá lá o texto que eu vou ler. Não tá exatamente igual, mas bem semelhante, porque o que eu vou ler tá aqui no outro livro, que é o Vivência, esse aqui. Mas se vocês quiserem acompanhar lá, vocês vão ver os detalhes, o que significa caravana. Antes de começarmos, eu vou gostaria de contar para vocês que eu tentei achar uma mensagem aqui do Dr. Bezerra de Menezes, que ele passou para Edgar Morin a época da criação das escolas, né? Logo no início das escolas, porque a caravanas de evangelização e auxílio foi sugestão do espírito do Dr. Bezerra de Menezes, para que os alunos, né, para estender os trabalhos, né, de ajuda. E a gente vai ver que essa sugestão não é só do Dr. Bezerra de Menezes, é de Jesus também, na Bíblia, quando ele fala para os apóstolos, ele pede para os apóstolos, ele separa, melhor dizendo, ele separa os apóstolos de dois em dois e pede para eles saírem propagando o evangelho. Até ele fala uma frase muito famosa, né, que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele percebe a necessidade do mundo de ter Jesus, de ter o bem, de ter o amor, de quanto sofrimento há por aí. E ele percebe que só ele ali, individualmente, não vai dar conta daquilo. Então precisa espalhar o ensinamento, espalhar o consolo para todos os lugares. No final, se der tempo, a gente vai até passar algumas recomendações de Jesus que está na Bíblia e também está no livro Boa Nova que ele dá aos apóstolos com relação às caravanas, tá? Então vamos lá, eu vou lendo aqui no Vivência, o livro Vivência, o que significa as caravanas, tá? 1. Finalidades. Vocês podem acompanhar aí no apostilão, tá escrito isso aí. Finalidades: levar a todos os lares o evangelho de Jesus. Isso é caravana. Aqui está o resumo dela: é levar o evangelho de Jesus aos lares, às pessoas. E não ficarmos só na posição cômoda de ficarmos sentados em nossas cadeiras dentro de um centro espírita, ou dentro de uma igreja, ou dentro de um templo qualquer, esperando que as pessoas venham. É uma atitude mais ativa, mais proativa com relação ao evangelho, que é procurar levá-lo aos que estão necessitados, tá? Então, levar a todos os lares, ó, fala lares, o evangelho de Jesus, divulgando e esclarecendo a respeito de sua mensagem redentora, bem como consolo aos sofredores e ajuda espiritual e material aos necessitados, em nome do Divino Mestre. Notem aqui que é colocado a palavra ajuda espiritual em primeiro lugar e material em segundo. Que a gente vai ver que nas caravanas também pode ser dado ajuda material, mas não é o foco principal das caravanas. Porque o núcleo, a essência dela mais importante é a ajuda espiritual. E ele vai ser falado isso mais à frente. Realizações: estabelecimento do culto no Evangelho no lar. Se a gente puder ensinar as famílias a fazer o Evangelho no lar é muito bom. Congraçamento entre os moradores dos locais visitados por meio de reuniões evangélicas,
Isso aqui já é mais difícil da gente ver, mas seria o quê? As casas visitadas, a gente poderia reunir as famílias todas em torno do Evangelho. Porque as caravanas, o término dela, pelo menos a ideia dela, seria até a construção de um centro espírita no local, nos locais visitados. Mas a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, mas a ideia do Edgar Armond seria nesse sentido, tá, gente? Encaminhamento às casas espíritas quando necessário. A gente vai em alguma casa, vê que alguém está com algum problema espiritual, está precisando de alguma ajuda, é dado o endereço da casa espírita para que a pessoa possa lá se dirigir o dia dos trabalhos para tomar os passos, as orientações, se quiser fazer curso. Leituras e esclarecimentos doutrinários, a gente leva o evangelho para fazer a leitura. Confraternização com os discípulos de Jesus, formados em turmas anteriores, que normalmente serão os encarregados do prosseguimento dos trabalhos indicados nos locais visitados. Essa confraternização com os discípulos é no seguinte sentido: às vezes a gente pega a caravana que já foi iniciada por outra turma. Eu não sei se o nosso caso vai ser esse, mas pode ocorrer isso. A gente vai num lugar que outra turma de escola já está visitando, eles estão saindo, está terminando a escola, não vão continuar, e aí entra uma outra turma e pegaria. Distribuição de mensagens cristãs. A gente pode levar aquelas mensagens, né, pequenas para distribuir. Distribuição de alimentos, agasalhos, medicamentos e material escolar quando necessário. A gente, indo aos locais, a gente vai sentir se há necessidade ou não, a gente vai perceber.